a razão pela qual podemos louvar ao Senhor. Romanos 7, de 5 a 13. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Eu louvo ao Senhor Jesus, que me guiou até agora. Eu louvo ao Senhor Jesus, que me levou a encontrar vocês, o precioso povo de Deus novamente. Eu sinceramente agradeço a Ele por ter me abençoado para viver uma vida feliz. Deus tem estado sempre comigo e tem misericórdia de mim, apesar de muitas vezes me sentir desencorajado, atravessando dificuldades, agonias e fraquezas dentro de mim em diferentes ocasiões. Como Deus tem nos abençoado! Se Deus fosse como nós, Ele talvez tivesse misericórdia de nós por 2 ou 3 vezes, mas de vez em quando perderia a paciência. Mas Deus não é homem e sua paciência não tem limite. Ele continua derramando sua misericórdia incessante sobre nós, independentemente de fazermos boas ou más obras, se obedecemos ou não a sua palavra. Com um Deus tão amoroso, não podemos deixar de louvá-lo, adorá-lo e servi-lo. O rei Davi louvou ao Senhor por toda a sua vida, agradecendo-o por tomar conta dele todas as vezes que estava em dificuldades por causa das provações em sua vida. Ele confessou: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Salmo 18, 29. Como Deus tem nos abençoado! Nós não podemos louvá-lo suficientemente. Nós ficaríamos satisfeitos se construíssemos uma igreja tão grande quanto o mundo todo? Ficaríamos satisfeitos se construíssemos uma igreja que alcançasse o céu? É claro que não. Nós podemos construir a maior e mais bela igreja que nem podemos imaginar, mas não é o tamanho ou a beleza da igreja que importa, mas o fato é que Deus trabalha preciosamente nas almas sedentas, fazendo-as ouvir a sua palavra e permitindo que nasçam de novo pela fé na sua palavra. E não há nada que possamos fazer a não ser louvar nosso Senhor Jesus por todas essas bênçãos. Agradecemos a Deus por nos permitir servi-lo, colhendo os frutos de suas obras, o que, de outra forma,
certamente seríamos apenas vidas perdidas. Você não está agradecido por Deus permitir que você sente neste novo centro de retiro? Nosso Deus nos abençoou com sua graça abundante e nos tem guardado como a menina dos seus olhos. Quem somos e o que fizemos para merecer todo o seu amor? Nós não somos ninguém e não fizemos nada. E Deus ainda nos tornou preciosos diante dele, não porque tenhamos algo para mostrar, mas porque nós nascemos de novo. Nós não somos nada, mas somos preciosos diante de Jesus Cristo. Deus nos fez seus filhos, nós que espumamos em nossa loucura e vagávamos pelo deserto, destinados a morrer e desaparecer no pó e nas cinzas. Como é grande e belo o amor que Deus nos deu! Louvai ao Senhor! Entre todas as almas deste mundo, Deus nos salvou com seu amor incondicional e sua justiça. Há mais do que libertação na salvação. Isso significa que nossas almas agora estão em comunhão com Deus. Significa que seu amor agora é nosso. Significa que suas bênçãos também são nossas. É pela incrível liderança e encorajamento de Deus que ainda nos encontramos em sua igreja. Se Deus não tivesse nos mantido, como estaríamos aqui? Se Ele não tivesse nos amado e abençoado, como poderíamos ser capazes de pregar o Evangelho e servi-lo? Nós podemos servir ao Senhor Jesus porque Ele está vivo, está conosco e nos abençoou. Se o Senhor Jesus não tivesse nos guardado e nos abençoado, não poderíamos louvá-lo, antes nem mesmo agora. Deus nos amou, nos abençoou, nos encorajou e nos cobriu com suas mãos misericordiosas para que pudéssemos servir, seguir, louvar e adorá-lo. Não é verdade? Nós louvamos ao Senhor Jesus com todo o nosso coração por sua maravilhosa obra e seu eterno amor por nós. Deus fez muitas coisas por aqueles que Ele salvou. Ele nos libertou e continua fortalecendo a fé dos santos nascidos de novo, e essas são as provas de que Deus está nos guardando e nos protegendo. Deus trabalha e cumpre a sua vontade por meio de nós. Eu creio que Deus abençoou todas as suas igrejas, as congregações dos nascidos de novo por todo o mundo e as abençoará para sempre. Nós experimentamos muitas dificuldades, mas Deus está sempre conosco, nos faz permanecer firmes e continua fazendo suas obras, fortalecendo nossos espíritos e preparando nossos corações para ter a fé necessária para receber mais bênçãos. Quão grande é a sua graça! Eu agradeço ao Senhor Jesus mais uma vez. Nós podemos louvar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7, de 5 a 6. A Bíblia diz que quando nós estávamos na carne, as paixões carnais que surgiram pela lei estavam atuando em nossos membros para produzirem o fruto da morte. Contudo, a Bíblia também diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito
e não na caducidade da letra. A carne pode ser liberta das paixões pecaminosas? Um ser humano tem duas facetas de existência. Uma é a carne e a outra é o coração. A carne não pode alcançar a justiça de Deus, não importa o quanto tente, nem pode guardar a lei de Deus. Nossa carne não pode guardar a lei de Deus, mesmo depois que nascemos de novo, não importa o quanto tentemos. Assim, o apóstolo Paulo diz: porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Romanos 4,15 afirma: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Nós devemos louvar o nosso Deus com nossos corações. Deus nos fez louvá-lo em novidade de espírito, não na caducidade da letra, porque nós que fomos influenciados pela lei, já fomos amaldiçoados pela ira da lei. A carne é diferente do coração. Ela é limitada, mas o coração pode receber a palavra de Deus e louvá-lo pela fé. O coração também pode ser liberto dos pecados. Nós morremos para a lei. Eu estou morto porque morri para o que me influenciava. Nossa carne já está morta para Deus. Com a carne, não podemos alcançar a sua justiça, nem ser justificados diante da lei de Deus. A carne não pode evitar o julgamento. Mas Deus Pai enviou seu único Filho, Jesus Cristo, e passou toda a ira da lei para ele, que foi sacrificado em nosso lugar. Deus, portanto, tornou possível para nós servirmos ao Senhor Jesus pela fé em novidade de espírito, não na caducidade da letra que nos influenciava pela lei sob a sua ira. Nós podemos agora louvar ao Senhor Jesus pela fé. O coração pode louvar ao Senhor Jesus, apesar de ainda estarmos na carne. Nossos corações podem crer que o Senhor Jesus nos ama. Nós podemos louvar ao Senhor Jesus porque cremos que morremos em Cristo. Deus nos salvou da ira da lei. Deus Pai enviou seu único Filho por nós, que estávamos debaixo da maldição da lei e do julgamento de Deus, e quando a plenitude dos tempos veio, ele passou todos os nossos pecados e a ira da lei para o seu Filho. Deus salvou aqueles que aceitam o seu amor e creem nele dos seus pecados, do seu julgamento e da ira da lei. Nós louvamos ao Senhor Jesus por nos salvar completamente de todos os nossos pecados. Nós cremos de todo o coração que Deus nos salvou por sua justiça. Agradecemos, louvamos e glorificamos a Deus com todo o nosso coração pelo seu amor. Mas podemos fazer isso com a nossa carne? Não. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas reveladas pela lei agiam em nossos membros para frutificarem para a morte. A carne habita apenas sob a ira de Deus. Nós agora somos libertos da ira da lei pela fé. Deus nos fez servi-lo pela nossa fé em seu amor e salvação, não pela caducidade da letra e nem pela ira da lei de Deus, apesar de sermos julgados pela lei. Nenhum de nós pode servir ao Senhor Jesus com nossas obras. Apesar de termos nascido de novo, nós não podemos servi-lo com nossa carne. Existe alguém entre nós que se desapontou enquanto tentava servir ao Senhor Jesus com a carne? Nós nunca podemos servir ao Senhor Jesus com a carne.
As paixões pecaminosas sempre dirigem a carne. Nós não podemos servir ao Senhor Jesus com a nossa carne, mesmo depois de nascermos de novo. Podemos louvar a Deus e servi-lo apenas com o nosso coração pela fé. Portanto, quando você louvar a Deus, creia com seu coração e dê graças pelo seu amor. Então, a carne pode se tornar um instrumento que segue a fé. Eu louvo ao Senhor Jesus, que nos salvou de toda a ira da lei, pois creio nele com meu coração. Eu agradeço ao Senhor. Ele me salvou completamente. Ele me libertou dos meus pecados diários e da maldição da lei. Não podemos ter dúvida, nosso Senhor Jesus nos salvou. Apesar de todas as nossas fraquezas e deficiências, Deus nos salvou porque Ele nos ama. Quão maravilhoso é o fato de que Deus nos tornou justos, apesar de sermos cheios de deficiências. Quão impressionante é Deus nos tornar seus servos. Nós podemos louvar a Deus porque Ele nos salvou da ira da lei. Podemos servir ao Senhor Jesus com o Espírito e com nossos corações. Nós podemos seguir ao Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor Jesus que nos libertou de nossos pecados e de sua ira. Você dá graças a Ele? A nossa salvação não revela como somos fracos? Quantas vezes já falhamos ao tentar viver segundo a sua vontade, apesar de tentarmos fazer o nosso melhor? Quantas vezes nós não fomos orgulhosos? Quantas fraquezas temos? Nunca podemos louvar ao Senhor Jesus com a nossa carne e obras, nem agora ou no futuro. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez com nossos corações. Apenas com nossos corações e pela nossa fé podemos louvar ao Senhor Jesus. Nós não podemos louvar ao Senhor Jesus com a carne. A nossa própria justiça é quebrada em pedaços quando seguimos ao Senhor Jesus. O mundo da mente e o mundo da carne devem ser separados. Esta é a separação do espírito e da carne. Você crê nisso? É inútil para nós tentarmos com a carne. Quando cantamos, regozijamos, louvamos, cremos, seguimos e damos graças a Deus com nossos corações, nossa carne pode servir ao Senhor Jesus, rendendo-se aos nossos corações. Nós louvamos ao Senhor Jesus e damos graças a Ele por nossa salvação cantando. Todos os nossos pecados foram embora por causa do Calvário. A vida está cheia de música, tudo por causa do Calvário. Cristo, meu Salvador, vive para me libertar do pecado. Algum dia Ele virá. Oh, que dia maravilhoso! Tudo sim, tudo por causa do Calvário. Mas tropeçamos por algumas vezes em razão da carne. Nós pensamos, por que eu sou tão fraco apesar de não ter pecado? Então nos maravilhamos. Todos os meus pecados se foram. Está certo, a vida está cheia de música. Está certo também. Tudo por causa do Calvário. Está tudo certo, mas por que eu sou tão fraco? Devo agradecer e seguir ao Senhor Jesus com mais alegria, mas por que eu sou tão cheio de deficiências? Ah, minha pobre carne! Quando nos sentimos tristes, Deus nos fala: por que estás abatida, ó minha alma? Você não sabe que eu sou seu Salvador? Eu te tornei justo. Não podemos servir nem seguir ao Senhor Jesus com a carne, mas podemos servir a Deus pela fé no que Ele fez para nos salvar, amando, dando glórias
e glorificando com nossos corações. Eu quero que você louve a Deus com seu coração e também quero que você creia e agradeça a Ele com seu coração. Estas coisas só são possíveis através de nossos corações, são impossíveis com a carne. A carne sempre permanece imutável, mesmo depois que somos salvos. O que o apóstolo Paulo diz na passagem acima se aplica a antes e depois de sermos salvos. A palavra de Deus é a mesma para aqueles que são salvos e para aqueles que não são salvos. Você continuou agradando a Deus com a carne após ser salvo? Você continuou agradando a Deus com a carne após ser salvo? Você pensa que pode agradar a Deus porque é diferente dos outros e serve a Deus mais do que eles? Aqueles que estão cheios da sua própria justiça, algum dia irão cair em um buraco. Algumas pessoas já tiveram a experiência de cair em um bueiro de esgoto de fezes. Teve uma irmã que caiu em uma fossa de fezes neste encontro bíblico de verão. Eu quero dizer que era uma fossa de banheiro externo, que felizmente ainda não havia sido usado. Se alguém o tivesse usado antes, ela teria se atolado em um problema real. Nós cavamos alguns buracos fundos e fizemos fossas de banheiros externos naquele Monte Verde, enquanto preparávamos este encontro bíblico de verão. Nós colocamos vasos sanitários em cada banheiro, mas ainda não havíamos terminado de fixar todos os vasos. Então, esta irmã escorregou e caiu em um buraco de fossa. Deus cavou um buraco para aqueles que estão cheios da sua própria justiça. Deus quer que glorifiquemos somente a Ele. Minha alma fica desconfortável e insatisfeita quando me desvio do caminho correto após ter sido salvo. Quando penso sobre como me sinto, parece que minhas roupas estão manchadas de sujeiras. Percebo que não devo seguir aquele caminho, mas logo esqueço. Assim que eu percebo isso, me arrependo e digo: eu não deveria ter feito isso. O que eu estava pensando? Ó Senhor, eu te louvo por lavar todos os meus pecados. Mas peco novamente em pouco tempo. Algumas vezes estou na graça de Deus e de repente caio no pecado. Então, me vejo escapando dos pecados por meio da graça de Deus. Mas volto e em seguida duvido. Então, suspiro com o sofrimento e desespero-me com a minha existência. Depois que meus pecados foram perdoados, descobri como era tão sujo. Eu entendia e pensava: é terrível, porque eu sou tão fraco e inconstante, apesar de crer em você, Deus. As paixões pecaminosas que são reveladas pela lei trabalham por intermédio dos meus membros. Eu percebi que quanto mais eu tentava viver segundo a lei, mais minha carne caía nas paixões pecaminosas. Eu descobri que a carne nunca pode seguir a Deus e passei a servir ao Senhor Jesus, apresentando a minha carne como um instrumento de justiça para Deus e também a louvá-lo, pois Ele me abençoou depois de crer nele com meu coração. A carne é uma massa de paixões pecaminosas. Aqueles que não sabem que são uma massa de paixões pecaminosas ficam surpresos em ver quão rapidamente eles tropeçam no pecado quando param por um momento de servir o Senhor Jesus. Nós devemos crer no Senhor Jesus, louvá-lo, glorificá-lo e segui-lo com nossos corações. Segui-lo com nosso coração é a bênção da graça do Senhor. Somente quando cremos nele com nossos corações, podemos segui-lo. Quando estamos na carne,
As paixões pecaminosas que são reveladas pela lei atuam em nossos membros, dando frutos para a morte. Quando não louvamos ou seguimos o Senhor Jesus com nosso coração, nossa carne rapidamente cai nas paixões carnais. Todos nós temos essa tendência, assim como o apóstolo Paulo também tinha. Paulo permaneceu solteiro durante toda a sua vida pregando o Evangelho. Mas ele descobriu que o pecado reviveu por meio das paixões pecaminosas da carne. Ele deve ter pensado: eu estou com medo. Eu estava cheio de alegria algum tempo atrás, mas por que estou tão deprimido agora? O que está errado comigo? Eu era tão espiritual há pouco, mas me sinto um lixo agora. Quando esse pensamento terminou, ele entendeu que não poderia seguir o Senhor Jesus sem separar a carne do coração. Desventurado homem que sou, eu não posso fazer o bem com a minha carne. A carne se rende ao coração quando nós louvamos e seguimos a Deus com nossos corações. Paulo percebeu esta verdade. Nós não podemos evitar o pecado. Você entende isso? Quando aqueles que não têm pecado louvam, creem e seguem o Senhor Jesus com seus corações, a carne segue o coração. Uma pessoa pode pensar inicialmente: eu fui salvo de todos os meus pecados. Aleluia! Eu estou tão feliz. Porém, mais e mais paixões pecaminosas são reveladas nessa pessoa com o tempo. Aqueles que estão cheios de sua própria justiça ficam mais facilmente desapontados consigo mesmos quando essas paixões começam a vir à tona. Apesar de eles não acharem isso, na verdade são piores do que pensam. Nós devemos saber que a nossa carne é uma massa de paixões pecaminosas. Não devemos ter confiança na carne. Você não deve depender dela. Em vez disso, creia na graça de Deus, glorifique o Senhor Jesus e siga-o de todo o coração. Isso só é possível através do coração. Louvado seja o Senhor Jesus, pois é a graça de Deus que permite que eu, que era horrível no falar e cheio de minha própria justiça, pregar o Evangelho. Como eu poderia fazer isso sem a graça do Senhor? Eu só posso louvar meu Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por me capacitar a louvá-lo. Eu agradeço ao Senhor Jesus que lavou todos os nossos pecados e nos deu o Espírito Santo para nos fazer louvá-lo com nosso coração e não com nossa carne. Nós podemos louvar e glorificar a Deus porque cremos nele de coração. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. 2 Coríntios 5, 6. Eu louvo ao Senhor Jesus que nos salvou de todos os nossos pecados. Louvo e agradeço ao Senhor Jesus. Eu o glorifico e creio nele. O Senhor Jesus nos salvou de todos os nossos pecados, pois estávamos destinados a morrer após viver nas paixões pecaminosas. Ele permitiu que fôssemos salvos pela fé em Deus com nossos corações. Ele nos fez louvá-lo e nos deu alegria. Não tente servir ao Senhor Jesus com a carne, é impossível. Não tente ter Deus com a carne, isso não pode ser realizado. Desista de todo o esforço da carne. Como então nós podemos seguir a Deus? A resposta é com nossos corações. Nós podemos servi-lo com o coração, em novidade de espírito. Nosso Deus nos salvou, então siga-o com seu coração,
que permite a você receber a salvação. Eu louvo a Deus. Quantas pessoas lamentam por si mesmas? Elas suspiram com tristeza e se atormentam dizendo: por que eu me comporto assim? Não seja como elas. É impossível para você não cometer pecados com sua carne. Não tente fazer do impossível algo possível. Eu quero que você creia em Deus e louve a Ele com seu coração. A carne então seguirá o coração. Você tentou seguir o Senhor Jesus com a carne durante muito tempo após a sua salvação? Você tem problema em fazer o que deve fazer? Se você é assim, o problema é que você tem tentado servir ao Senhor Jesus com a sua carne, não com o seu coração. Você sabe o que as pessoas que me desrespeitam e me ofendem fazem? Eles riem de mim e me olham com desprezo. Mas eu apenas sorrio para eles porque sei que não sabem o que está acontecendo dentro de mim. Eu posso pregar o Evangelho porque o Senhor Jesus já lavou todos os meus pecados. Se o Senhor Jesus não tivesse lavado todos eles, eu já teria sido julgado e morto por Deus. Deus nos tornou perfeitos, nos fazendo ser um com o Espírito. Ele nos tornou aqueles que o louvam. Ele nos fez viver com mentes agradecidas e nos fez regozijar com suas bênçãos. Louve a Deus! Louve ao Senhor Jesus, que nos fez seus filhos. Que toda a glória seja sua e apenas sua. Nunca é tarde demais. Não confie na sua carne. As paixões pecaminosas surgem na primeira chance. A carne sempre quer se fazer uma prioridade na frente da vontade de Deus. É por isso que seguir a vontade de Deus só é possível por meio da fé. Não é possível fazer pela carne. Não se engane. Mesmo depois de ser salvo, ainda é possível cair sob o domínio da carne, apesar da nossa salvação, pois sabemos bem que a carne é sempre imperfeita e fraca. Nós somos o povo do Espírito, o povo da fé. Não confie na sua carne. Repita após mim. Minha carne é como uma lata de lixo. Eu quero que você se lembre disso. Não confie em si mesmo. Nós devemos crer e seguir a Deus com nossos corações. Eu agradeço ao Senhor Jesus e o louvo por nos salvar de toda a ira da lei de Deus. Aleluia!